A sorrir eu pretendo levar a vida. Fala pessoal, Cláudio aqui e bora comentar sobre uma novela que eu particularmente me apaixonei, que é a novela Bom Sucesso, uma novela exibida em 2019, ali, novela das 7. Ela foi escrita pela Rosane Svartman. Para quem não conhece Rosane Svartman, ela é uma ótima autora. Ela fez Malhação Sonhos, que é aquela malhação que tinha o Pedro e a Karina, que fez muito sucesso pra galera, né? Que não sei se vocês lembram. Ela também fez Vai na Fé, fez Totalmente Demais, fez agora a Dona de Mim, que acabou, né, de acabar. E a Dona de Mim não fez tanto sucesso, né? Em 2019, depois do sucesso de Totalmente Demais, ela nos presenteou com essa obra de arte, porque sim, meus amigos, é uma novela perfeita. A gente não fala perfeito, gente, mas claro, nada é perfeitão. Tem seus defeitos, tem os seus pontos negativos, mas pra mim, assim, é uma novela. O que é novela? Bom Sucesso é uma novela. Assim como eu fiz também a novela Lado a Lado, fiz um vídeo sobre isso. Bom Sucesso, pra mim, tá ali no meu top 3 de novelas do coração. É uma novela muito gostosa de assistir. É uma novela que fala sobre família, sobre os desafios da vida, sobre dinheiro não é tudo. Às vezes a pessoa ela tem dinheiro, mas ela é infeliz, né? Ela não é completa. Ou não tem atenção da família, ou tem seus problemas, enfim. É uma novela muito gostosa de assistir e vamos falar um pouco sobre ela. Eu peguei aqui uma sinopse na internet, né, para fazer um resuminho. Então vamos lá, ó. Bom Sucesso é uma novela brasileira que gira em torno de Paloma, que é a Grazi, é uma costureira batalhadora do subúrbio carioca, e Alberto, que é o Antônio Fagundes, um rico empresário do ramo de edição de livros que se conhecem por um acaso e desenvolvem uma forte amizade, impactando suas vidas e a de todos ao redor. Especialmente o ambicioso advogado Diogo, que é o Armando Abaioff, que aqui ele está um vilão totalmente caricato, mas no bom sentido. Que provavelmente, né, a direção queria que fosse esse vilão meio comédia, mas também ele é ruim. Enfim, é bem caricato, mas de uma forma bem positiva. E ele tenta prejudicar a todo custo e se vingar, enquanto a Paloma e o Alberto se aproximam enfrentando os vilões, desafios e reviravoltas, culminando em um final feliz para os protagonistas e a punição dos malfeitores. Então, assim, é uma novela, como eu falei, muito gostosa. É uma novela bem leve e prende a sua atenção, né? Como que a Paloma e o Alberto eles se conhecem? Eles estão de mundos totalmente opostos, né? A Paloma ela é uma mãe jovem, ali tem 3 filhos, mãe solo, né? Na verdade, ali ela já está viúva, né? Ou supostamente viúva. E ela cuida dos 3 filhos. Ela tem um ex-marido, que é o Ramon, né, o pai da primeira filha dela, que ele foi para os Estados Unidos e abandonou ela enquanto ela só tinha a primeira filha, tinha 18 anos. Ele falou que ele ia voltar dos Estados Unidos e não voltou, né? Ficou lá porque tinha que mandar ajudar a mãe, o irmão, enfim. E no fim ele não voltou para o Brasil, abandonou a Paloma. A Paloma, né, a vida tem que continuar, ela tinha uma filha para criar, então ela acaba conhecendo um outro rapaz e ela se casa com ele, ela tem 2 filhos. E depois de um tempo esse homem morre, né, misteriosamente. Então ela vira ali uma mãe solo com 3 filhos, os anos passam, né? Ela fica lá cuidando sozinha das crianças. E o Ramon tá morando nos Estados Unidos. O Alberto, ele já é um senhor que trata de câncer e tem a Prado Monteiro, uma editora muito famosa, conhecida nacionalmente, mas que está enfrentando crises financeiras. Quem administra essa editora é a filha mais velha do Alberto, que é a Nana. E ela tem ali, ela é aquela meia manda-chuva, ela é a irmã mais velha, né? O Alberto ele tem 2 filhos, ele tem a Nana e tem o Marcos. O Marcos é aquele bom vivant, aquele cara que não se preocupa com nada, ele quer curtir a vida dele na praia. É um garoto meio mimado, né? Um homem meio mimado, ele não cresceu, vamos falar assim. Então fica tudo nas costas da Nana, a irmã mais velha. Ela é essa pessoa que ela toma conta, ela tem que resolver as coisas, né? Ela tem uma filha também de um antigo casamento e é casada com o Diogo, um homem que é mais novo e ele é o vilão da trama, né? Ele é o invejoso, ele é aquele cara que ele quer dinheiro a qualquer custo. E ele tá de olho, na verdade, na herança da família. Ele quer a casa, ele quer a editora para ele quer as mansões, enfim. Ele quer dinheiro. E ele também tem um caso com a secretária da Nana, da própria esposa, que é a Gisele, né? Os dois têm um caso de anos e eles planejam ali dar um golpe na família. E aí, sendo assim, o Alberto e a Paloma vão fazer esse exame nessa mesma clínica. O Alberto vai fazer os exames para saber como é que tá a doença dele, como é que tá, o que aconteceu. E a Paloma vai ter que fazer lá os exames de rotina dela.
Beleza, o que acontece? Os exames são trocados. Então, o Alberto recebe o exame que não tem nada, que de uma hora para outra a saúde dele tá perfeita, ele tá ótimo, ele tá bem. E a Paloma recebe o diagnóstico de que ela tá morrendo, que ela tem 6 meses de vida. Então, quer dizer, o mundo dela desaba. Imagina uma pessoa pobre, que tava bem, que não tinha nada, não tava sentindo absolutamente nada. De repente só recebe um atestado de óbito ali, praticamente, né? Ó, você tem 6 meses de vida, como é que vai ficar os 3 filhos dela, né? São jovens ainda. Tem uma criança, uma adolescente e uma ali que tá estudando também, tá se tornando ainda uma mulher, né? Como que fica? Meu Deus, ela tem a vida inteira pela frente, né? Ela tem 30 anos, então, caramba. E aí, enfim, começa todo o desenrola da história. O Ramon, que é aquele primeiro namorado, o pai da filha dela, tem que voltar pro Brasil, né? Afinal, a filha dele não vai ter ninguém. E agora? Como é que vai ser? Então ele resolve voltar pro Brasil. E um negócio que eu acho engraçado, né? Porque o Ramon, ele é o protagonista da novela junto com o Marcos, que é o Rômulo Estrela. E aí, é uma coisa que eu até falei num outro vídeo. Como que você vai torcer pro Ramon ficar com a Paloma se ele já abandonou ela no começo da novela? Essa já é a sinopse. Cara, a Paloma tá sozinha, foi abandonada, né? Com uma filha pequena, com 18 anos. Contando com ele, o cara não voltou. Depois ela teve que casar com outro, então assim, você já não torce pra ele, pelo menos a minha opinião. Eu não sei vocês, deixa aqui nos comentários. Mas assim, eu já tive a antipatia do Ramon de primeira, cara, que eu falei, mano, que cara escroto. Beleza que tinha a vida, acontece e tal, mas assim, cara, tu abandonou tua mulher e tua filha, bebê. Tanto que a filha não quer muito papo com ele. Mas nesse caso ele volta porque ele fala, caramba, e agora? Quando ele finalmente vai realizar o sonho dele de ser um jogador de futebol, de ter oportunidade, de futebol não, de basquete, de ter oportunidade lá nos Estados Unidos e tal, ele tem que abrir mão disso para voltar para cuidar da Paloma, né, para os últimos meses de vida e tal. E tem todo uma situação que acontece ali. O Alberto estranha, mas pô, então ele tá curado, graças a Deus, a família comemora, tá feliz e tal. Porém, depois, conforme vai passando o desenrolar da trama, descobre que os exames foram trocados. E uma coisa que eu acho muito legal é que a Paloma, ela não tinha obrigação nenhuma, né, de, tá, beleza, eu vou viver minha vida. Só que o que ela faz? Ela quer saber quem foi a outra pessoa que teve esse exame trocado. Porque ela fala assim, poxa, beleza, eu tô curada, eu não tenho nada, graças a Deus, então, né, tô curada não, eu não tenho nada. Mas e a outra pessoa que recebeu esse diagnóstico? Como que ela tá se sentindo? Eu senti na pele o que é, né, imaginar que eu vou ter meses de vida. Então, como que essa pessoa vai estar passando por isso? Lembrando que ela não sabe quem é. Ela não sabe quem é, se o cara é rico, se o cara é pobre, se o cara, né, é velho, novo, ela não sabe. Então ela consegue, ela tem desenvolvendo a história e ela consegue chegar no Alberto. E o Alberto é aquele personagem meio turrão, meio de mal com a vida, sabe, emburrado. A única pessoa que consegue quebrar ali as amarras dele um pouco é a Neta, a filha da Nana. Né? A Neta, ele consegue sorrir, ele brinca, deixa ele um pouco mais leve. Mas ele é um homem muito ranzinza, ele não elogia a filha se sente um pouco rejeitada. E o Marcos é aquele que se afastou, né? Então ele tem essa mágoa do filho ter abandonado a empresa, o alicerce deles ali, né? Ele é viúvo, então depois da morte da esposa ele nunca mais se recuperou, né, o Alberto. E aí, com esse diagnóstico da doença, ele acaba conhecendo a Paloma, e eles têm esse encontro que, no primeiro momento, ele, como eu falei, ele é meio ranzinza, mas depois eles começam a criar uma amizade, e isso é muito bonito, né? Pela diferença de idade, pelos mundos opostos dele, né? E, claro, essa amizade deles começa a despertar a ira de muita gente. A Nana fica com ciúmes, acha que a Paloma é uma interesseira. O Diogo fica ali também revoltado, fazendo altas armações à la Malhação, tá? Os vilões dessa novela são pique Malhação mesmo. Vamos nos reunir para destruir o casal. Vamos fazer uma coisa para que o mocinho seja o mentiroso e todo mundo fique contra o mocinho. É bem novela, tá? É bem novela. Então, para quem gosta, né, de toda essa fórmula de novela, não vai se arrepender. É uma novela muito gostosa. E aí vai mostrando que até o próprio Alberto acaba, num determinado momento da novela, se confundindo um pouco o sentimento dele, né? Entre, putz, será que eu tô apaixonado de fato pela Paloma? Será que eu tô confundindo as coisas? E aí, claro, a história vai acontecendo, o filho dele volta e acaba se apaixonando pela Paloma. Então fica ali uma história entre o Ramon,
a Paloma e o Marcos, né? E o Alberto ali no meio, acho meio confuso, não sabe o que ele tá sentindo. Mas assim, gente, é uma história desenvolvida de uma forma muito leve, muito gostosa, como eu falei. Os personagens são muito bons. Os núcleos são interessantes. O núcleo da editora é legal também, é divertido. Tem uma parte ali, como eu falei que essa autora ela gosta muito de malhação, então tem uma parte ali sempre dos jovens, da galera que joga ali basquete. É um pouco irritante, é um pouco chatinha. É, um pouco chatinha. É uma curiosidade. Os nomes dos filhos da Paloma são baseados em livros. Então tem Alice, de Alice nos Países das Maravilhas, Gabriela, de Gabriela Cravo e Canela, e Peter, de Peter Pan. Porque a Paloma é apaixonada por livros, então dá essa junção, né, justamente do Alberto ter a editora e ser apaixonado por livros, então dá esse match dos dois ali, é muito legal. Inclusive, depois dessa novela, as vendas de livros na época explodiu, né? Aumentou muito a procura sobre livros, sobre as histórias clássicas que falava ali na novela, né? Até o Mágico de Oz, que o Alberto via muito com a neta, os vídeos, né, tal. O filme também voltou na época a crescer por causa da novela. Então, assim, muito legal ter esse diferencial, né? Mostrar ali a cultura dos livros que muita gente hoje deixou de ler, né? Aqui o próprio YouTube tá aqui para mostrar isso. Às vezes as pessoas têm preguiça e escutam o livro ao invés de ler. Então a novela incentivou isso. E a autora teve a ideia de fazer essa novela em volta de editora, de livros, tal, porque ela foi na Bienal e falou assim, cara, vou pensar aqui numa história, tal. Inclusive, o começo ali da novela é livremente baseado em A Bela e a Fera, bem livremente, tá? Bem livremente, que é a Bela, ali de certa forma, né, a Grazi, e ela vai ali pro Castelo da Fera, né, e fica ali meio que trabalhando com ele e tal, e que vai criando essa amizade, né, vai criando essa coisa dos dois. Então, assim, é muito legal, muito gostoso, eu recomendo. Agora, voltando pros personagens irritantes, como eu falei, as duas filhas da Paloma, que são a Alice e a Gabriela, elas são assim, cara, a mãe abdicou de tudo pra cuidar delas, se sacrifica, né, se mata de trabalhar pra cuidar deles, para cuidar delas. E aí esse pai, quando volta, elas ficam do lado do pai, sabe? Tipo assim, é bizarro, porque a Paloma acaba se apaixonando pelo Marcos, tal. Enfim, cara, são duas meninas chatas. E outra personagem que ficou insuportável é a Silvana Nolasco, que é a Ingrid Guimarães. E, pô, eu adoro a Ingrid Guimarães. Cara, eu amo a Ingrid Guimarães, mas esse personagem dela é insuportável. No começo da novela, você vê que ela é meio vilãzinha, ela tem um tom meio cômico e tal, mas depois ela vai ficando insuportável, cara. E acho que não tem tanta história pra ela. E, né, e aí ela fica meio que jogada, mas aí quando ela só aparece pra atrapalhar. Putz, ela é irritante. Ela é uma personagem, assim, chata. Assim, como eu falei, é uma novela muito interessante, porque, assim, mostra que, cara, a Paloma, ela é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que mora numa comunidade, ali que é Bom Sucesso o nome, e mostra ela indo trabalhar de uma ponta a outra, pega metrô, então mostra ela indo lá em pé, sabe, voltando do trabalho, sabe, tipo eu e você, assim, normalzão. E mostra o cansaço dela, tendo que cuidar de 3 filhos, fazer comida, enfim, uma mãe, né? Uma mãe brasileira, raiz. Mas ainda assim, ela é feliz. Ela tem o sonho de desfilar no carnaval, de ser rainha lá de bateria, tal, ter o destaque dela. Enquanto isso, tem o Alberto, que ele tem tudo. Ele tem uma mansão, ele tem dinheiro, só que ele é sozinho, ele se sente infeliz, ele não consegue aproveitar a vida. E quando ele conhece a Paloma, tudo muda. É como se a vida dele fosse cinza e de repente ficasse colorido. E a Paloma, ela consegue fazer com que ele se abra mais para a vida. Então ele vai, como ele tem pouco tempo de vida, ele começa a se permitir, ao lado dela, ter novas experiências, ter novas emoções. Então ele vai conhecer lugares que ele nunca foi. Ele vai pro Bom Sucesso, então ele vai participar do carnaval, ele vai conhecer o pessoal, ele vai lá pra quadra da escola de samba, ele vai ver o pôr do sol, coisas que ele não fazia já há muito tempo, desde que a esposa dele faleceu. Então ele descobre de novo o quanto a vida é boa, o quanto a vida pode ser feliz, né? E consegue a reaproximação dos filhos, então é muito bonito, e por isso que eu falo, é uma novela que eu recomendo. Vocês gostaram dessa novela? Vocês lembram dessa novela? Pra mim, como eu falei, tá no meu top 3, é uma novela muito gostosa, eu recomendo que vocês assistam, dá pra vocês maratonarem assim, ó, muito fácil, tem no Globoplay. Eu esqueci de alguma coisa, gente? Se eu esqueci, comenta aqui embaixo e vai lá assistir. Bom Sucesso, recomendadíssimo.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre falo, o meu canal é sobre filme, novela, série, fofoca, temas variados. Enfim, aqui você vai encontrar um pouco de tudo. Se você tem uma pauta, uma publi, qualquer coisa que queira me enviar por e-mail, é só mandar por e-mail falaclaudio89@gmail.com. E aquele recado de sempre, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. É muito importante para que meu canal cresça e chegue para mais pessoas ainda, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!